Opa, fala aí pessoal. Nós estamos de volta aqui com a segunda parte e provavelmente a última, né? A não ser, de repente, se ficar muito grande, a gente coloca em três partes. O que talvez aconteça, né? Mas vamos lá, vamos começar o vídeo. Olavo de Carvalho acabou de gravar um vídeo. Eu vou reagir a esse vídeo inteiro, tá? Muita gente reclama que eu tiro trechos dos vídeos dele. Esse vídeo é o vídeo inteiro que ele acabou de botar no canal dele. Então vamos lá. Alô, pessoal. Eu queria dar aqui uma explicaçãozinha, talvez eu a prolongue na próxima aula, mas é o seguinte: nos últimos dias tem aparecido algumas análises e as pessoas falam que esse fenômeno todo do coronavírus existe duas alas em discussão: a ala dos alarmistas e a dos negacionistas, né? E que as duas estão então politizando o fenômeno. Isso não pode, porque isso não é científico, né? Em primeiro lugar, tu tá dizendo que isso tá acontecendo, né? Que existem duas alas, dos alarmistas e dos negacionistas. Isso é tu que tá falando. Essa é uma análise tua. Tá? Tem que deixar bem claro isso para todo mundo, que essa é a análise que tu está fazendo. É uma análise bem porca, assim, né? De todo mundo que não pensa racionalmente, né? Que só consegue pensar dicotomicamente, né? Botar um time A contra o time B, né? Essa lógica de time A contra time B é a lógica que todo mundo entende. É o bem contra o mal, é o Flamengo contra o Palmeiras, né? É a lógica que todo mundo entende, mas não é isso de fato que está acontecendo. Negacionistas contra alarmistas. Tá? O que acontece é que existem muitos negacionistas e as outras pessoas não estão nesse outro grupo de alarmista. Todas. Existem alarmistas sim, muitos. Eu critico muitos deles. Inclusive, já critiquei aqui no meu canal a Folha de São Paulo por uma matéria irresponsável, mas critiquei muito mais o jornalista do teu jornal, o Bernardo Kister, que fez uma matéria 50, 60 vezes mais irresponsável do que a matéria da Folha de São Paulo. A Folha que tu tanto critica, né? Que tu chama de foice de São Paulo. A matéria do teu jornalista, do teu jornal, cujo jornal tu é editor-chefe, no qual tu manda, é muito mais irresponsável. E que querem se colocar como ditos intelectuais. Usam os dados de maneira porca para manipular as pessoas. Mas vamos continuar aqui, né? Então não existe esses dois grupos. Tem que deixar bem claro isso. Isso aí é coisa da tua cabeça, coisa que tu tá tentando afirmar e colocar para politizar ainda mais. Não é isso. Existem pessoas alarmistas, sim. Existem pessoas só conscientes. Tá? E não são só esses três grupos. Existe uma gama que é um pouco mais complexa do que isso. Não sei se tu é capaz de entender isso. Bem, em primeiro ponto, eu acho que, embora a cientista aqui ele apresenta um ponto bem certo, né? E também é óbvio que não existe só os dois lados, né, e tal. A gente pode perceber pela própria ideia, eu não me encaixo em nenhum dos dois lados, praticamente, como eu disse para vocês. Acho que deveríamos ter fechado as fronteiras antes e de repente ter mantido o comércio o máximo possível aberto dentro do país. Então, alguma coisa que fosse para o exterior ou que envolvesse principalmente a entrada de estrangeiros vindo do exterior para o Brasil fosse pelo menos um tempo tirada. Então, esse pessoal que está fora do Brasil poderia dizer-se assim, entre aspas, que eles estariam em quarentena, porque aí eles estariam prontos para isso, certo? Depois disso, São Paulo poderia ser aberto, né? O São Paulo é o polo industrial mais produtivo, tal, etc. Se não me engano, depois a gente tem o Nordeste, né? Mas o São Paulo, etc. E junto também ali também a região Sudeste, a gente pode colocar, a gente tem ali um pacote completo de zona assim, produtiva do Brasil. Principalmente quando a gente pega até um pouco assim das costas, tá? Até indo pro Nordeste, tem uma boa produtividade também, mas realmente, né? São Paulo é o grande campeão. Então, se a gente pega o São Paulo, que tem uma produtividade bem interessante, a gente poderia ter aberto São Paulo e deixar entrar pelo menos algumas pessoas, tal, etc. Principalmente as pessoas que vieram da China, e colocá-las aqui dentro do país, tal, etc. Mas é óbvio que ficar naquela vigília e tal, e etc. E em primeiro caso, não São Paulo inteiro fechar, mas alguns municípios
poderia ser bem visto, bem visto por nós. Então eu acho que isso daria certo se fosse bem feito. Só que é óbvio, né? Essa parte de fechar a fronteira é uma coisa bem complexa, porque, por exemplo, a gente não tem como construir um muro, a gente não tem como ter uma polícia grandiosa e, principalmente, a gente pode dizer assim, nesse setor de despacho aduaneiro e também voltada para vários princípios, é muito falho. Você tem ali um setor pequeniníssimo, talvez ali de 2, 3 helicópteros por aí, e talvez ali você também tem uns 2 ou 3 cachorros para lidar com mercadorias ali pelo Brasil inteiro. Então é um negócio muito complicado. É claro que estou aqui exagerando, mas entre aspas, isso que acontece, você tem pouco material para fazer com que essas coisas acontecessem, né? Então isso a gente poderia começar dentro do comércio exterior. Agora, dentro de outros setores, assim, e tal, etc., de serviços e tal, também está envolvido o comércio exterior, mas esses daí, por exemplo, turismo é bem mais complicado, tal, etc., principalmente até pensando nos Estados Unidos, né, que tem aqui a liberdade agora de entrar no país, do jeito que eles quiserem. O que não acontece com a gente se a gente for lá para os Estados Unidos, né? Então, é um ponto que a gente também pode discutir. Esse tipo de acordo não faz muito sentido para mim, certo? Eu gosto dos Estados Unidos, né? Tenho uma admiração até pelos Estados Unidos, mas, obviamente, não acho ele o melhor país. E nem poderia ser o melhor país, porque simplesmente a ditadura chinesa é culpa deles, querendo ou não, eles estarem tão grandes assim, estarem virando contra eles, fazerem ali também vamos dizer assim, eles também são um forte concorrente em um monte de setores contra os Estados Unidos. O comercial eles já passaram, o financeiro eles estão chegando lá, inclusive eles estão até meio que superando os Estados Unidos dentro dos órgãos internacionais. Eles estão conquistando tudo. E isso é muito culpa dos Estados Unidos. Muito mais ali por causa do Nixon, que ele foi abrir lá o comércio com, acho que é Deng Xiaoping, que eu acho que eu falei no outro vídeo. E ali você tem o comércio acontecendo e eles pensando, a gente vai abrir o comércio, essa ditadura vai cair. Só que ela não caiu. Então aí já mora um dos perigos. E pensando, né, nessa parte de alarmistas mesmo, esse setor chegou até aqui, por quê? Porque a China não conseguiu conter o vírus, ela meio que deixou o vírus acontecer lá. Tava vendo aqui umas pessoas que têm opinião um pouco diferente da minha. Eu, por exemplo, não tenho muito ali problema para falar, isso é um vírus chinês, né? Mas realmente, depois que eu vi o biólogo Henrique lá do canal dele, eu pensei, nossa, isso aí faz bastante sentido. E até por quê? Porque a gente tem pessoas e pessoas. Você sabia que, por exemplo, com coronavírus, tinha gente matando cachorro por aí? Porque confundiu o Covid-19 com outros da família com coronavírus. E também, o outro caso que é um pouco mais famoso, é que o pessoal matou, naquela época da febre amarela, um monte de macaco aqui no Brasil. Porque eles estavam com a doença, então eles pensavam que poderia passar para o humano. Só que, no caso, o macaquinho lá é tão vítima quanto a gente. E o mesmo caso poderia acontecer também com o vírus chinês. Então as pessoas poderiam pensar que qualquer chinês poderia transmitir aquilo. Então isso faz até sentido, porque várias pessoas não estão acompanhando as notícias, não estão vendo, e pode pensar que isso pode vir de um asiático, né? Isso pode acontecer. E óbvio que isso pode acontecer mais com pessoas ignorantes. Não estou falando do setor, esquerda e direita, isso vai aparecer. Não, pode ser ali o Zé da esquina que entendeu errado e por causa do vírus ser chinês, ele pensa que qualquer chinês pode passar. Isso realmente faz sentido. Então temos pessoas e pessoas, e se a gente salvar pelo menos uma pessoa já está ótimo. Então melhor chamar de Covid-19. Mas até se eu falar aqui, de repente entendo. Eu estou entendendo que vocês, para ter chegado até aqui, é porque estão acompanhando muitas notícias. Então mais uma vez eu falo, se eu falar vírus chinês, vocês não entendam mal. É o Covid-19. Não estou aqui fazendo alusão a nenhuma coisa, só às vezes a gente reforça que o negócio saiu de lá. O pessoal não conseguiu controlar, óbvio, não estou falando que eles não conseguiram controlar assim por um tempo gigantesco. Eles ficaram um tempo, depois daí eles prenderam lá o médico, aconteceu aquelas paradas loucas lá, que eu já falei, e depois daí ele foi para um monte de lugar, e aí também aconteceu a mesma droga do erro, né? As pessoas também, por causa também de algumas informações da China, em janeiro o pessoal pensava que era só uma gripe normal até, mas ela é muito mais complicada do que isso. Estava vendo ali, agora voltando para o lado da direita, vi ali o canal do Paulo Cogos, né,
que é onde ele apresenta um ponto que esse coronavírus, ele tem lá uma persistência de não poder sobreviver no sol. Isso eu ouvi falar. Acho que isso faz mais sentido para o debate científico. Vi que alguns médicos estão falando sobre isso. Até um médico que estava, não lembro que canal que era, porque faz tempo que eu não assisto o canal, não sei se é CNN, Globo, mas provavelmente seja Globo. Eles chamaram o médico foi falar lá e falou assim, Covid-19 não suporta o calor. E agora não seria o momento para a gente se preocupar exatamente com o Covid-19. Mas é assim, cara, o Covid-19 ele tem potencial para chegar em qualquer lugar. E outra, São Paulo, assim como o Sudeste quase inteiro, tem sim um clima bem parecido com o da Itália. Então não faz sentido você falar, nossa, tem um clima totalmente diferente do nosso, como o caso do Bolsonaro que ele falou. Isso não faz nenhum sentido a rigor, isso pode causar problema. E obviamente, cara, não estou aqui, como eu já disse antes, falando para vocês ficarem trancados em casa e fazer que nem a Bolívia, né? Que estava prendendo pessoa porque estava saindo de casa. Isso não faz sentido algum. A liberdade das pessoas poderem ir e vir tem que ser preservadas, sempre, entendeu? Então, se ela quiser se expor ao risco, ela vai e pode fazer. Só que a gente está falando aqui, tome cuidado, né? Tome cuidado com você, se você é idoso, se você está na zona de risco, e tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, que não precisa nem ser uma pessoa que você não conhece. Por exemplo, você pode falar, eu moro sozinho, né? Mas você pode transmitir na rua também, entendeu? Às vezes você nem sabe que você está com vírus. E outra coisa que eu também vi é que ele vai para vias aéreas, ele não vai direto para o pulmão. Então isso dá outro prejuízo ainda, porque se você parar para pensar, a pessoa pode pegar, né, não está na zona de risco e pode transmitir aí mesmo, né? Isso vai de acordo com o que a gente estava falando antes. Então não é alarmismo, o negócio não é tão complicado de entender. Então é assim, o Covid-19 ele é complicado, ele pode matar? Ele pode matar, matou pessoas aí que nem sabia que estavam na zona de risco. Mas é como eu disse, o problema pode não ser cuidado e ele pode agravar, virando até uma pneumonia, sim, se der. Ele acaba indo até para outros órgãos. Então tem que tomar cuidado. E outra coisa, o hidroxicloroquina, né, e cloroquina em si, esses remédios aí, eles têm lá os estudos, disse que seria legal se eles avançassem, mas por enquanto eu não vi nada parecido. Se chegou, tal, aí, vocês quiserem passar alguma coisa, eu com certeza vou ver. Mas é assim, cara, para terminar aqui a análise, alarmismo contra negacionismo é aquela velha coisa de dicotomia. Sempre tem essa dicotomia, as pessoas sempre estão dentro de uma bolha. Então, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu, eu simplesmente falei que a China não conseguiu controlar, que a China fez aquilo outro, e que também os outros países eram tão culpados, inclusive a postura do Brasil também era muito de mentecapto e tal, e etc. Falei isso pra ele pensou que eu fosse bolsonarista puro, né? Pensando que, por exemplo, só porque eu votei no cara, né? Sendo que eu sabia que o cara tem um ar muito de incompetência, e sempre foi assim com todos os presidentes do Brasil. Você pode pegar quase todos, até o melhorzinho também é um incompetente se você comparar com outros líderes, né? Por exemplo, o próprio Dom Pedro II, na minha opinião, ele é um dos melhorzinhos que a gente teve até agora, que a gente pode colocar como líder da nação, né? Ele era um monarca, mas é um dos melhores ali. Outras coisas que a gente pode falar, é o Getúlio Vargas, embora ele tenha sido um fascista, né, e tal, e etc., ele tinha lá uma coisa muito mais inteligente, né? Já vi gente comparando ele com o Lula, mas eu não acho sentido nenhum nessa lógica, porque o Getúlio Vargas está há milhões de anos mais na frente do que o Lula. Entendeu? Então é uma coisa aí bem interessante de se notar. E outro ponto, Juscelino Kubitschek e alguns outros ali também fizeram algumas coisas. Mas é o que eu digo pra você, se você comparar com outros líderes, até de outros países, eles são completos retardados, se você for parar pra pensar. Então é isso, cara. É o que a gente pode dizer. Mas não tô falando aqui, o pessoal aqui, os políticos, são o pior do mundo. Não, mas eles estão quase lá, certo? Então você tem países na África, você tem países em alguns outros lugares, até na China mesmo, que os caras também são tão néscios quanto o do Brasil. Então é basicamente isso, tá? Não ao alarmismo e não ao negacionismo também. Não vai todo mundo morrer por causa do Covid-19, né? A não ser que o SUS colapse, isso pode acontecer, né? Uma grande morte aí, né? Mas nem todo mundo vai morrer, é impossível 100% das pessoas pegarem essa gripe aí, entendeu? Então, outro ponto que também acontece é que você não pode ter certeza exatamente se você pegar ele vai ser só uma gripezinha, certo? Então é assim, talvez você, como todo brasileiro, você pense talvez ali que você seja saudável até certo ponto.
E talvez você esteja em zona de risco também, você não sabe, né? Então tome o máximo cuidado possível. Se você souber que você pode suportar, beleza. Mas se você quiser ficar em casa, se puder, melhor ainda. Você não vai poder contagiar para outras pessoas. Então é isso, cara. Se tiver mais alguma coisa para falar, eu vou falar mais para frente. Ora, prestem bem atenção. Quando o sujeito diz isso, ele está dando uma impressão de cientificidade, uma impressão de realismo superior, uma impressão de maturidade intelectual, né? Então é um jogo do sujeito que quer se fazer de adultinho, né? Cara, como é que eu sei que... Olha bem, como é que eu sei que o sujeito que quer se fazer de adultinho não é tu? Eu vou usar esse mesmo discurso teu contra ti mesmo. Como é que eu não sei que não é tu que tá se fazendo de adultinho? Tu que não falou uma estatística até agora. Tu que falou que tem que fazer autópsia pra determinar se a morte foi do coronavírus. Tá lá, não fui eu que falei, foi tu que falou isso. Tu que fala que todo mundo é histeria, tudo é histeria, né? A estatística é histérica, né? Matemática ali. Não é a leitura das pessoas que é histérica, é a matemática mesmo que é histérica. A medir as coisas, né? Tu pegar uma régua, medir, não é a interpretação das pessoas que é histérica, é a medida mesmo, né? Pra ti é assim que funciona. Claro que é assim que funciona. Alguém que, né, não entende de matemática não vai entender que uma coisa é a medida, outra coisa é a interpretação da medida pelos cientistas, outra coisa é a interpretação da medida pelas pessoas que não entendem de ciência, né? É difícil separar isso em grupos pra ti, né? Claro que não, nunca... Claro que não é difícil, né? Claro que não é difícil. Tu é o ser superior, tu é o cara que entende de tudo. O cara que não leu um livro de filosofia da ciência. Quero saber o que tu leu de Popper, Lakatos, Paul Feyerabend, Mário Sérgio Bunge, né? Esses aí tu não leu. Nunca leu nada.